Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou lendo João 11, o primeiro versículo diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Começa contando que Lázaro fica enfermo. Depois, lá no versículo 3, diz assim: Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem você ama. Um pouquinho para frente, diz assim: Quando, pois, Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. O que acontece? O Senhor, ele recebe o recado de Maria e Marta, falando que quem ele amava Lázaro, estava doente. E o Senhor Jesus, ele ainda leva 2 dias para sair de onde ele estava e ir ao encontro de Lázaro. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu para a honra e glória do nome dele, para que quem estava cercando ele visse a maravilha que ele já sabia que ele ia fazer. Ele já sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, porque é assim com a minha vida e a sua. O Senhor, ele chega no tempo dele, 2 dias, 1 mês, 1 ano, 10 anos, mas ele chega na hora que a gente precisa e no momento dele, no momento certo. E a gente precisa ter paciência. Por que o Senhor demorou? Demorou para que no 4º dia, após a morte, houvesse a ressurreição de Lázaro, para que eles crerem de todo o coração na maravilha que foi a ressurreição. O Senhor, na nossa vida, Ele vai fazer. Ele vai ressuscitar. Ele vai te dar um emprego, Ele vai curar, Ele vai restaurar, mas Ele vai fazer tudo no tempo dele, não é no nosso, porque no tempo dele é tudo perfeito. Quando ele chega lá, Marta fala para ele que o irmão já morreu, mas que ela crê de todo o coração que pode acontecer que o Senhor vá curar. Quando Maria chega ao encontro de Jesus e que o túmulo é aberto, a Marta fala para Jesus, a mesma Marta que abriu a boca e disse para Jesus que ela cria que ele ia mudar a situação, ela abre a boca dela e fala, Senhor, já cheira mal. Às vezes, a gente vai passar por situações em que as circunstâncias cheiram mal. A gente vai olhar e a gente não vai ver esperança de jeito nenhum. Vai estar tudo obscuro, tudo ruim, tudo difícil, tudo doloroso. Mas a gente não pode tirar os olhos de Jesus. Quando Marta olha para Jesus, ela diz, Senhor, eu creio. O Senhor pode. O Senhor faz maravilhas, o Senhor pode ressuscitar o meu irmão. Mas a partir do momento que ela tirou o olhar de Jesus e ela coloca o olhar naquelas circunstâncias, que quando tira a pedra cheira mal, o que ela faz? Ela teme. Então a gente precisa entender que o tempo de Deus é dele e que a gente não tem que questionar, a gente tem que crer e acreditar. A gente precisa entender que o ponto final, porque a morte de Lázaro era um ponto final para muitas pessoas, mas para Jesus era uma vírgula. Às vezes tem muitos pontos finais na nossa vida que o Senhor vai colocar e que para nós vai aparecer ponto final, mas que depois lá na frente a gente vai entender que Ele fez só uma vírgula na nossa vida para nos entregar o que é melhor para nós. Não esqueça, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é muito melhor do que a nossa, porque Ele entrega para nós muito mais do que a gente pensa, do que a gente imagina, do que a gente sonha e do que a gente merece. Eu desejo uma noite maravilhosa, cheia da presença do Senhor sobre a nossa vida. Fiquem com Deus. Um forte abraço.